Bom dia, galerinha do sétimo ano. Estamos aqui de volta com a nossa aula de história. Hoje, né, na nossa segunda aula. Semana passada vocês tiveram, né, a primeira aula dessa apostila com a professora Mirella. Lá vocês falaram sobre o final da Idade Média, né? Vocês falaram sobre o período do renascimento cultural, do renascimento comercial. Vocês viram que quando a Idade Média, né, o feudalismo, ele começa a ruir, a Europa começa a perder aquelas características feudais, rurais, é justamente num período onde renasce a cultura, onde renasce o comércio, onde renasce as cidades, certo? E aí hoje, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o poder da igreja nessa fase aí. Então vamos lá. Ao longo da Idade Média, o pensamento religioso permeou praticamente todas as esferas da vida. Então, a Idade Média inteira era a igreja que determinava, né, que permeava ali por todo o cotidiano, por todas as esferas da vida. Por exemplo, os fenômenos da natureza, como as chuvas, as secas, eram explicadas como vontade divina. Então, se estava chovendo muito, era porque Deus permitiu. Se estava tendo muita seca, eles olhavam como se também Deus tivesse permitido. Né? Não estou dizendo que hoje se chove ou se não chove, não estou dizendo que hoje não seja permissão de Deus, não é isso. Mas é porque naquele tempo eles não levavam em consideração eles não levavam em consideração a natureza, as condições climáticas, né? Por exemplo, onde tem muita vegetação, muitas árvores, é normal que a probabilidade dali de chover mais é maior. Então, naquele tempo, eles não tinham eles não visualizavam dessa forma, né? Eles também acreditavam que as doenças podiam ocorrer pelo não cumprimento dos deveres religiosos. Então, se aparecesse alguém muito doente, não tinha o que fazer, era vontade de Deus, ou porque aquela pessoa estava em pecado. A força da igreja na sociedade medieval também se estabelecia pelo seu poder político. Ao colocar-se como intermediária entre homens e Deus, a igreja declarava que o poder espiritual mantido pelo Papa era superior ao poder temporal exercido pelos reis. Então, nós vamos ver nesse período a igreja colocando o poder papal, o poder do Papa, como um poder superior, para vocês terem a noção até mesmo da influência que a igreja tinha, que a religião tinha na política. As transformações vividas pela igreja entre o século X e século XIII também se manifestaram na criação de novas ordens religiosas. Entre elas é possível destacar a Ordem dos Franciscanos, fundada em 1209. Ao contrário das ordens mais antigas, em que seus membros viviam reclusos em mosteiros, as novas ordens se integravam no mundo, auxiliando a igreja a dialogar com a nova realidade urbana que se expandia. Então nós vamos ver que a igreja também vai se modificar, né, entre aspas, de acordo com essa nova realidade urbana que estava existindo. As cruzadas, vamos entender, no ano de 1076, perdão, porém, Jerusalém foi conquistada pelos turcos. Então vamos entender. Jerusalém foi conquistada pelos turcos. Originários da Ásia Central, eles haviam entrado em contato com os árabes e se convertido gradualmente ao Islã. Além de conquistar Jerusalém e de proibir a entrada dos cristãos na cidade, os turcos tomaram territórios do Império Bizantino. Como resposta, o então imperador bizantino Aleixo I solicitou em 1095 ajuda militar ao Papa Urbano II. No mesmo ano, o Papa convocou os cristãos para retornar a Jerusalém. Pessoal, então estava ali Jerusalém correndo perigo com a invasão dos turcos, né? Correndo risco de guerra ou até mesmo de muitos cristãos que viviam em Jerusalém acabar se convertendo ao Islã. Nisso, o que vai acontecer? Eles vão pedir ajuda ao Papa, né? Então o que vai lá? No mesmo ano, o Papa convocou os cristãos para retomar a Jerusalém.
A retomada da Terra Santa exigia a organização de um grande exército. Por isso, o Papa Urbano II garantiu que os participantes da expedição seriam absolvidos de seus pecados. Pessoal, precisava de um grande exército. Então, como lá na Terra Santa, né, em Jerusalém, eles estavam sendo invadidos, sendo dominados pelos turcos, o que o Papa faz? Ele lança, ele convoca, né, os cristãos da Europa, os cristãos europeus, para quê? Para retornar a Jerusalém para guerrear com eles. E aí, é claro, o que o Papa vai fazer? O que ele vai dizer? Cara, para eles irem de bom grado, eles vão dizer o quê? Que quem fosse nessa expedição, né, quem cruzasse o mar para ir até a Terra Santa, seriam absolvidos de seus pecados. Essa promessa motivou muitas pessoas a abandonar suas terras para lutar no Oriente. Então eles vão sair da Europa, vão atravessar o mar, vão cruzar, por isso chama cruzadas, porque eles vão cruzar o mar, cruzar terras e mais terras, até chegar na Terra Santa e lutar contra aquele povo turco, para evitar que os turcos tomassem Jerusalém, que era uma cidade cristã. Né? Juntos, Urbano II e o Império Bizantino conseguiram arrecadar recursos suficientes e mobilizar grande quantidade de cavaleiros para compor o exército cristão. Esses homens usavam cruzes bordadas em suas roupas. Por isso, essas expedições, ficaram conhecidas como cruzadas, né? Então, como eu falei, eles cruzavam e também o símbolo que eles utilizavam nas suas roupas era uma cruz. Então, por isso, essas expedições ficaram conhecidas como cruzadas. E as cruzadas, então o que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares organizadas com o apoio da igreja, com que objetivo? Com o objetivo de combater os turcos que dominavam os lugares considerados sagrados pelo cristianismo e impediam a peregrinação de cristãos à Terra Santa. Né? No caso, quando eu falar desses lugares sagrados pelo cristianismo, é a própria Jerusalém. Né? Então, o que essas cruzadas vão fazer? Eles vão guerrear, vão levantar expedições militares que vai combater, né, essas pessoas, esses turcos que dominavam os lugares sagrados. Também colaboravam para o movimento. O que colaborou para esse movimento das cruzadas? Olha lá. O interesse dos nobres, claro, pessoal, vamos pensar aqui. Eles não tinham apenas um objetivo religioso, né? Vou ter o meu pecado perdoado. Vamos tentar impedir com que os turcos vençam. Não é só isso. Olha os outros interesses também. O interesse dos nobres que não possuíam terra de fazer fortuna e instalar novos feudos fora do Ocidente, fora da Europa. Então, os nobres que vão nessa guerra, nessa expedição, eles já vão com segundas intenções. Cara, vamos que aí a gente luta contra os turcos e lá a gente vai conseguir também, de repente, fazer fortuna, conquistar novos feudos. Olha um outro objetivo também, o desejo de lucro dos comerciantes das cidades italianas de Veneza, Gênova e Pisa. Então, muitos italianos, muitos europeus, mas principalmente os italianos, eles vão com o intuito de lucrar. Olha lá, que, impedidos pelos turcos de comercializar, encontravam nas cruzadas uma maneira de expandir os seus empreendimentos. Então eles vão, através dessas cruzadas, né, dessas grandes expedições, vender os seus empreendimentos. Os comerciantes de Veneza em particular, apesar de terem boas relações com os muçulmanos, viam nas cruzadas uma oportunidade de quê? De conseguir a hegemonia do comércio no mar Mediterrâneo. Certo? Então, conseguir hegemonia é se consolidar como uma grande cidade comercializadora. Um outro ponto, o interesse dos camponeses de conquistar terra e fazer fortuna. Até os camponeses queriam ir com o interesse de conquistar terra. Claro, eles não queriam mais viver debaixo da pressão ali das ordens do senhor feudal e ter que pagar aquele monte de imposto. Eles também vão querendo conquistar terra, conquistar fortuna.
ok? E aí nós vamos ver, ó, as cruzadas começaram a ocorrer em 1905 e se estenderam a 1270. Sim, foram quase 200 anos, pessoal. Não foram apenas. Às vezes a gente pensa assim, foi uma viagenzinha de navio que durou meses, que duraram anos. Não, foram mais de quase 200 anos entre a primeira e a última expedição. Foram várias, nós vamos ver aqui, pessoal, olha aqui, ó, que no total de cruzadas foram aqui 8 cruzadas. Foram 8 expedições. Vamos ver o resuminho de cada uma delas. Então, a primeira, Cruzada dos Mendigos, em 1096, foi uma cruzada não oficial, comandada por Pedro, o eremita. Nós temos aqui a primeira cruzada. Então, essa dos mendigos foi uma cruzada não oficial, né? Então, nós vamos ter a primeira cruzada, ou Cruzada dos Nobres, comandada por Godofredo de Bulhão, Raimundo de Toulouse e Boimundo. A primeira, né, foi a Cruzada dos Nobres. Aí vem a segunda cruzada. A segunda cruzada já foi em 1147. Olha aí, quase 50 anos depois. A segunda cruzada, organizada porque os turcos recuperaram vários territórios perdidos, comandada por por Luís XII, rei da França, e Conrado III. Aí em seguida vem a terceira cruzada, que já foi lá, ó, quase 40 anos depois da Segunda Cruzada, que foram as Cruzadas dos Reis. Na segunda metade do século XII, agravou-se a situação dos estados latinos do Oriente. Além disso, o sultão Saladino retomou Jerusalém. Então nós vamos ver que por que leva esse tempo? Porque às vezes eles conseguem normalizar, mas os turcos novamente vão lá e continua, né? O Papa Inocêncio III passou a pregar uma nova cruzada da qual participaram os reis Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Filipe Augusto da França e Frederico Barba Roxa do Sacro Império. Então essa terceira cruzada foi uma cruzada onde os reis também participaram. Aí, ó, anos depois já veio a quarta cruzada. Novamente, o Papa Inocêncio III convocou os cristãos para outra cruzada. O governador de Veneza forneceu os navios com o objetivo de conquistar mercados no Mar Negro. Mais tarde, um pouco, vem a quinta cruzada. Jerusalém continuava nas mãos dos turcos. Por isso, foi decidida a organização de uma nova cruzada à Terra Santa, a qual também ela fracassou. Mais anos, aí ó, pouco tempo depois, aí ó, 21 a 28, 7 anos depois, já vem uma nova cruzada, a sexta cruzada, chefiada por Frederico II, imperador do Sacro Império. E por fim vem as sétimas e oitavas cruzadas, ocorreram por iniciativa do soberano francês Luís IX, na sétima, que aconteceu ali, ó, entre 1248 e 1250, ele seguiu para o Egito. Após alguns êxitos militares, o exército foi dizimado por uma epidemia de tifo. Aí em 1270, Luís IX organizou a oitava cruzada, rumando para Tunis, no norte da África. Uma nova epidemia matou centenas de cruzados, inclusive o rei. Veja aqui, ó, o mapa, seguir as rotas da primeira cruzada. Aqui nós temos as rotas, pelo menos até a quarta cruzada, só para a gente ver, ó, onde está em laranjinha, né? Aqui é só para a gente compreender as rotas, né, que eles fizeram, certo, pessoal? Olha aqui, só para a gente ter uma noção. Olha de onde eles vieram, da Europa. Eles tiveram que cruzar o mar Mediterrâneo e chegar na Jerusalém. Olha onde estava Jerusalém. Ó, era essa região que eles tinham que lutar contra os turcos, né? Os turcos, né? Essa região rosa aqui, toda aqui, ó, era um mundo muçulmano. Aí deve estar preto e branco para vocês na folha, mas aqui quem acompanha comigo aqui dá para ver as cores. Percebam que o mundo em volta de Jerusalém não é um mundo cristão, é um mundo muçulmano. Percebam?
Então, a necessidade que eles tiveram. Claro que com essas várias expedições cruzadas durante quase 2 séculos, nós vamos ver um crescimento, um enriquecimento, né, de várias cidades europeias, crescimentos comerciais, mas também nós vamos ver muita morte. Sim, morte tanto na guerra quanto muitos que morreram de epidemias, né? Muitos que morreram por conta da peste negra que nós vamos ver. Nós vamos ver mais a seguir? Nós vamos ver mais a seguir. Então, continuando aqui, as consequências das cruzadas. Vamos lá, quais são as consequências de tudo isso? O movimento cruzadista foi responsável pelo extermínio de milhares de cristãos. Então, muitos cristãos morreram nesse movimento. Que morreram tanto. Esses cristãos morreram em combate, morreram de fome ou morreram de doença. A morte de muitos senhores feudais nas cruzadas ocasionou a alienação de seus domínios, provocando uma graduação liberal dos servos, que migraram para cidades, ocasionando no êxodo rural. Êxodo rural significa saída do campo para a cidade. Quando nós falamos de feudalismo, lembra, nós não falamos que a Europa era totalmente rural e em cada fazenda, em cada feudo não tinha o seu senhor feudal? Pois é, só que com as cruzadas, muitos desses senhores morreram também. E aí o que vai acontecer? Muitos desses camponeses que viviam à mercê ali da servidão desses senhores feudais, querendo se livrar, né, de continuar de continuar pagando altos impostos, de continuar vivendo daquela forma totalmente exploratória pelos senhores feudais, o que eles vão fazer? Vou para a cidade, vou tentar arrumar emprego lá. Então, vai ocasionar nesse êxodo rural, que é a saída desses servos do campo para as cidades. A tentativa de mudar de vida e deixar de serem obrigados a viverem debaixo de muita exploração e impostos foram fundamentais também nessa tomada de decisão. Então, é claro, não é só porque o senhor feudal morreu, mas também porque eles queriam mudar de vida, eles queriam deixar de viver debaixo de muita exploração e de muito imposto. Outra consequência das cruzadas. A partir das cruzadas, intensificaram-se as relações comerciais do Ocidente com o Oriente. Vamos voltar aqui no mapa só para a gente entender. Sempre que eu falar de Ocidente, pessoal, eu me refiro aos países da Europa, onde essa parte mais amarela aqui, tá vendo? Que é mais próxima do Oceano Atlântico. E sempre que eu falar do Oriente, é mais essa região aqui, a região próximo das regiões muçulmanas, né? Então, antes, essa região eram divididas, né? A Europa Ocidental e a Europa Oriental. Então, com as cruzadas, essa relação aumentou, essa relação comercial entre Ocidente e Oriente aumentou, certo? Uma das consequências aí, fazendo progredir principalmente as cidades italianas. A Itália vai crescer muito com essas cruzadas. Outro ponto que marcou: o comércio de longa distância entre o Ocidente e o Oriente foi basicamente por rotas terrestres. Passou a ser feito também pelo mar, principalmente pelo mar Mediterrâneo. O artesanato e o comércio da Europa Ocidental foram favorecidos com os artigos e as matérias-primas vindas do Oriente. Então, muitas matérias-primas que vinham do Oriente, que não tinha na Europa Ocidental, passou a vir com essas expedições, né? E nisso vai favorecer o crescimento do comércio, do artesanato, certo? O comércio expandiu-se pelo noroeste da Europa, pelas costas do Mar Báltico e pelo Mar do Norte. Então, nós vamos ver o comércio crescendo nesse contexto. Um outro fator: ampliou-se o intercâmbio cultural entre os povos. Pessoal, muita gente indo e vindo pela Europa ocidental e oriental. Então, esse intercâmbio, né, esse intercâmbio cultural vai promover mudanças. Olha lá, por exemplo, possibilitaram ao Ocidente entrar em contato com os conhecimentos produzidos pelos árabes em áreas como medicina, astronomia, matemática. Então,
Boa parte da Europa Ocidental, que não tinha contato nenhum com o Oriental, quando teve, eles vão, claro, trazer consigo também essas experiências culturais, conhecimentos na área da medicina, da astronomia, da matemática, e isso vai fazer com que cresça muitos dos conhecimentos em vários lugares da Europa. Também foi por meio dessas expedições que os europeus tiveram acesso importante às obras da antiguidade clássica, sim, aquelas obras lá da Idade Antiga. É nesse contexto que os europeus vão ter acesso, né, que haviam sido preservadas e traduzidas pelos árabes muçulmanos. Crise no século XIV. Então, diante dessas expedições, desses crescimentos comerciais, econômicos, culturais, nós vamos ver uma grande crise no século XIV. Olha aqui, ó. Após uma fase de expansão comercial e de crescimento econômico e populacional, no século XIV, praticamente toda a Europa enfrentou uma grave crise econômica e social que iniciou o declínio do feudalismo. É aqui que vai mesmo trazer um grande declínio para todo o sistema feudal que vivia na Europa. Um período marcado por catástrofes climáticas, queda de atividade econômica, guerras prolongadas, tensões sociais e grandes epidemias. A grande crise do sistema feudal deu-se no século XIV. Houve o esgotamento das terras dos cultivos e as técnicas não progrediram, provocando o aumento dos preços no produto. Então, primeiro ponto aí que vai causar a crise, aumento dos preços do produto. No início desse século, uma sucessão de más colheitas, em consequência das chuvas abundantes durante 3 anos seguidos, causou grave crise econômica. Então, nós vamos ver más colheitas causando grave crise econômica. A fome alastrou-se pela Europa, a mortalidade aumentou e a moeda desvalorizou-se. Então, pensa, fome, a mortalidade, né, as pessoas morrendo cada vez mais rápido ou mais cedo, e as moedas não sendo valorizadas, né? O grande número de mortes, principalmente entre os camponeses, levou à redução da mão de obra. Nesse mesmo século, uma epidemia, a peste bubônica, conhecida como peste negra, dizimou 1/4 da população europeia. Então nós vamos ver que surgiu aqui uma epidemia na Europa chamada de peste bubônica que vai dizimar, que vai matar boa parte, 1/4 da população europeia. Na mesma época da epidemia, instaurou a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Vamos entender primeiro o que é a peste negra. A peste negra é uma doença altamente contagiosa causada por bactéria Yersinia pestis, comum entre os roedores, como ratos e esquilos. Ela pode ser transmitida ao ser humano por meio de pulgas contaminadas. A doença teria vindo da Ásia para a Europa em barcos venezianos e genoveses, né? São os barcos das cidades italianas Gênova e Veneza. A falta de higiene contribuiu para a rápida proliferação da enfermidade. Os sintomas eram terríveis: febre altas, delírios, manchas escuras e inchaços pelo corpo. Para agravar o quadro, a subnutrição enfraqueceu o sistema imunológico dos europeus, o que contribuiu para que a morte dos doentes fosse ainda mais rápida. Então vamos pensar. Eu acabei de falar lá em cima que a Europa estava em crise, muita gente com fome, né? Tendo má colheita. Então, pessoal com fome, não se alimentando bem, ainda contrai uma doença dessa, na certa que eles iam morrer, porque o sistema imunológico, a imunidade das pessoas já não, do corpo das pessoas já não estavam bem. Para você ter uma imunidade, a gente sabe até hoje, né? Para a gente ter uma boa imunidade do corpo, a gente precisa fazer o quê? Ter uma boa alimentação, praticar exercício. Então, naquele tempo, a saúde das pessoas da Europa já estavam frágeis. Aí me vem uma doença dessa, claro, vai matar muita gente. Então, todos esses fatores que eu citei provocaram o enfraquecimento cada vez maior dos senhores feudais, que se viram obrigados a conceder vantagens aos servos. Em algumas regiões do continente, os senhores feudais, para superar a crise, aumentaram a pressão sobre os camponeses. Isso fez com que eclodissem várias revoltas camponesas. Então,
nós vamos ver muitas revoltas camponesas na França, na Inglaterra, em Portugal e nos reinos cristãos da Península Ibérica. Toda essa situação levou ao maior enfraquecimento da nobreza e contribuiu para o fortalecimento da burguesia e do poder real. Então, nesse contexto, nós vamos ver sistema feudal entrando numa crise profunda. Não vamos ver mais aquele sistema que a gente via na Alta Idade Média, onde as cidades europeias eram divididas em feudos. As cidades não, né? As regiões. Cada feudo que eu chamo de grande fazenda para a gente conseguir visualizar. E em cada feudo, em cada grande fazenda, tinha um senhor feudal. Esse senhor feudal comandava, né? E dentro dele tinha suas famílias e também os servos. E os servos tinham que pagar grandes e altos impostos ao seu senhor e também à igreja. Então, esse sistema que a gente conhece como feudalismo já não vai existir mais, né? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter a burguesia ganhando um fortalecimento maior. Quem é a burguesia? Os burgueses eram aqueles que trabalhavam no comércio, né? Então, nós vamos ver a desestruturação do sistema feudal ia ocorrendo e um novo modo de produção. Agora, não é mais sistema feudal, não é mais feudalismo. Agora nós vamos ver um sistema capitalista, progressivamente ia se estruturando. Um sistema capitalista é um sistema visando o lucro, visando o crescimento de capital, de dinheiro. O que antes na Europa, ainda no sistema feudal, cada feudo produzia o suficiente para sua sobrevivência, né? Cada feudo tinha ali, eles só produziam o básico para a sobrevivência. O máximo que poderia acontecer era o escambo de feudo para feudo, né? Trocas de produtos. Se no feudo A não tinha algodão, mas tinha cobre, né? O feudo B tinha o algodão que o feudo A precisava, então eles trocavam, né? O que o feudo A fazia? Olha, feudo B, vou te entregar aqui cobre, em troca você me dá algodão. O máximo que acontecia era assim, trocas entre de feudo para feudo. Agora nós vamos ver a burguesia crescendo, o comércio crescendo, como nós falamos muito na aula de hoje com as expedições das cruzadas. E com esse crescimento, aí surge essa ideia, essa visão de querer ter capital, de querer lucro a todo custo. É o surgimento do novo modo de produção, o capitalismo, ou sistema capitalista, ok? Finalizamos então essa aula de hoje, mas antes nós vamos falar sobre as atividades simples e fáceis. Olha lá. Número 6. Você aprendeu que ao longo da Idade Média, o pensamento religioso permeou praticamente todas as esferas da vida. De acordo com o texto, como isso acontecia? Como que ao longo da Idade Média o pensamento religioso permeava nas esferas da vida? Volta no texto, nós falamos disso lá no início da aula. Número 7. Sobre as cruzadas, responda. Letra A, o que foram as cruzadas? E letra B, explique as motivações não religiosas que levaram nobres, comerciantes e camponeses a participarem das cruzadas. No texto, a gente viu que eles tinham várias motivações, dentre elas motivações religiosas, que era qual? A motivação religiosa é eles terem o pecado perdoado. Isso ok, mas quais são o que motivou os nobres, os comerciantes e os camponeses a participarem das cruzadas, sem ser o perdão do pecado? Volta lá e responde. Número 8. Sobre as consequências das cruzadas, marque V para verdadeiro e F para falso. Durante as cruzadas, milhares de cristãos morreram em combate de fome, ou de doença. Opa, nós falamos disso, né? Muitos servos migraram para as cidades devido à morte de seus senhores nas cruzadas e na tentativa de mudança de vida. Terceira frase. A partir das cruzadas, as relações comerciais do Ocidente com o Oriente diminuíram muito e o comércio acabou não se expandindo. Opa! E aí? De acordo com o que nós vimos, a relação comercial de Ocidente e Oriente diminuiu ou aumentou? O comércio, ao longo desse contexto, o comércio se expandiu ou não se expandiu? Pensa. E por fim, aqui a última frase.
As cruzadas possibilitaram ao Ocidente entrar em contato com os conhecimentos produzidos pelos árabes em áreas como medicina, astronomia e matemática. Muito facinha. Já adianto para vocês que dessas 4 frases, uma apenas é falsa. Qual é ela? Marca aí para mim. Número 9. Identifique as principais causas da crise do século XIV na Europa. No texto ele vai explicar para vocês quais foram as principais causas da crise do século XIV. E na número 10, o que é a peste negra? Como ela foi inserida na Europa medieval, né? Nós vamos ver lá no texto, ele também vai explicando como essa peste chegou no Brasil, perdão, na Europa, e como ela era conhecida, certo? E aí a gente finaliza a aula de hoje. Na aula da semana que vem, a aula 3, nós vamos ver a aula 3 com a professora Mirella, tá? Então, eu sei que a aula de hoje ficou longa porque é um conteúdo extenso que é importante a gente explicar alguns conceitos e alguns detalhes. Então, não deixe de assistir esse vídeo, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei disponível para vocês no WhatsApp. Muito obrigado, até a próxima aula.